Bom dia. Oi, bom dia. Augusto Nunes, bom dia. Bom dia, Ellen Brau. Buenas. Bom dia, Vini. Bom dia, Ed. Vamos lá, estamos começando o Morning cheio de informação e você que nos acompanha vai ter o privilégio de uma entrevista hoje especial no Morning Show que está começando. A presidenta que nós amávamos, se vocês ainda não ouviram, precisam ouvir, meus amigos. Dilma Rousseff foi a Genebra e, olha, falou francês, viu? Que saudades da senhora presidenta. Brasília sob tensão. A expectativa pela divulgação da lista do Procurador-Geral da República com os nomes dos políticos a serem investigados no âmbito da Operação Lava Jato. O Morning tá só começando. Estilo é pra quem tem as tendências, as baixas, o glamour e tudo mais que você precisa saber sobre a nova edição da São Paulo Fashion Week que começou na segundona e a gente vai falar dela com Manu Carvalho ainda na edição do Morning Show que tá só começando. Paulinha, vamos lá. Oi. Já temos uma hashtag pra chamar de nossa? Temos. Qual é então a Tô definição? aqui já, olha. O que você escolheu? Querendo estar. Tipo moda, glamour, alguma coisa relacionada a isso ou não? Vamos. Olha, que vai sabe. começar a São Paulo Fashion Week. Então a tag de hoje para você participar no Twitter é hashtag Estou na Moda Por quê? A gente vai abreviar para PQ, tá? E aí você explica por que é que você tá na moda, se é que você tá na moda, pode mandar foto do look do dia. Pode também mandar aquela zoeira, os gifs e memes que a gente adora. Participem no Twitter. Se a gente for para os assuntos mais comentados do Brasil, tem prêmio para você que é twitteiro do Morning Show, é do nosso Morning Squad. Então, hashtag Estou na Moda PQ. Vou postar Boa. aqui para vocês já. Falado, Paulinho. Eu vou aqui no WhatsApp também, uma outra via que você pode interagir aqui com a nossa programação, sempre se colocando, dando a sua opinião, participando das enquetes aqui no Morning Show. O telefone é o 11 931 17 1009. Você, meu caro ouvinte, manda uma mensagem de voz ou em vídeo pra gente também, o que é mais legal, né? O que é tá na moda pra você? Já que a Paulinha trouxe essa hashtag relacionada a São Paulo Fashion Week, você pode dar aí pra gente o seu depoimento. Ou até gravar um vídeo com um look, né? Descrevendo um look pra gente, Paulinha. Nossa, tipo desfilando. É, Que maravilhoso. Tô esperando esse vídeo, hein? E tem sorteio da camiseta do Morning Show ao final do programa pra vocês que participarem, tá bom? Vai lá, 11 931 17 1009 é o nosso WhatsApp. Pode curtir nossa página também no Facebook. Tem sempre conteúdo extra do que acontece aqui, além do que acontece nesse cubo multicolorido aqui do Morning Show. E também, se não está satisfeito em apenas ouvir esta equipe do rádio brasileiro, pode acompanhar em imagens pelo nosso canal no YouTube. Vai lá, youtube.com/Morning Show. Além do streaming, do live streaming ao vivo, você pode ver todo o conteúdo que fica disponibilizado lá para você saber tudo o que aconteceu neste programinha de rádio. Fala, Paulinha. É youtube.com/morningshowjp. Boa, eu falei errado? Pois é. Mas a segunda Obrigado. a gente te perdoa. Obrigado por me corrigir. Vamos em frente, porque o programa hoje, olha, tem muita coisa legal pra gente falar e ouvir pessoas interessantíssimas. O mundo, vamos lá, deixa eu pegar aqui a folha. Vamos lá, cara, os ouvintes. 10h30. Os tempos andam muito confusos. Segunda-feira, hein, meu? Não é mesmo? Vem que fia Eu vindo já dei aí. bom dia pra você, Vini. Já. Não, uma correria, uma mudança de script aqui de último momento. Eu tô correndo atrás aqui, mas vamos lá, vai ser por um bom motivo. Você que nos acompanha vai saber já o porquê. Os tempos estão confusos, isso não é novidade pra ninguém, em meio a Lava Jato e a tantas opiniões distintas sobre o financiamento de campanha, o Caixa 2, prisões preventivas, a chamada judicialização da política, ou seria a politização da justiça. Ficamos sempre meio confusos quando esse é o tema. E a corrida para o Palácio do Planalto também é um assunto que sempre gera comentários e reflexões no noticiário político. É sempre muito bom ouvir, diante de todas essas questões e esses tópicos que eu coloquei, alguém que saiba separar o joio do trigo. Por isso a gente está aqui recebendo nessa abertura do Morning Show um dos juristas mais respeitados do país, professor Ives Gandra Martins. É um prazer recebê-lo aqui no Morning Show para ouvi-lo a respeito dessas questões, desses temas que eu coloquei aqui. Muito bom dia. Bom dia, o privilégio é meu, é uma grande alegria estar aqui com os amigos. Olha lá, a gente poderia começar, professor, o impacto político, né? Que impacto político, a pergunta é, que impacto político pode ter a divulgação dessa lista do Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, com cerca de 80 nomes
como falou muito bem o Joseval Peixoto, fechando o Jornal da Manhã. Pedidos de inquérito, né? Nomes são mais. Ao Jornal da Manhã falando que é o dobro do Alibaba, né? Que são 80 pedidos de inquéritos para investigar ministros, deputados, senadores da República. Qual é o impacto que isso pode ter, a divulgação, o impacto político que a divulgação dessa lista pode ter, professor? Eu tenho a impressão que vai haver um impacto, naturalmente, mas é possível que seja menor do que aquilo que nós estamos esperando, porque, de certa maneira, todos já sabem que é uma lista. Praticamente os nomes que estão vinculados é também do conhecimento geral. O que vale dizer, a lista vai apenas tornar público aquilo que, de rigor, todo mundo já sabe. E é evidente que isso abala o governo, mas não a ponto, a meu ver, de atrapalhar as reformas. Certo. Porque esse governo está jogando na impopularidade para fazer reformas. Como o Michel Temer não pretende se candidatar à reeleição, isso traz como um elemento positivo que ele está disposto a arrostar toda a impopularidade possível para fazer as reformas necessárias. E é evidente que o Congresso, com todos esses problemas, pode exigir muito mais trabalho para conseguir a aprovação das reformas. Mas eu tenho a impressão que o impacto maior nós já tivemos quando se falou nos nomes. Agora vamos ter um impacto da revelação. Mas praticamente os nomes que estão em jogo, os principais nomes, digamos, esses já são conhecidos de todos. De certa maneira, não vai ser surpresa. Eu gostaria de ouvi-lo agora a respeito do Caixa 2, para a gente fechar essa introdução. É uma das questões mais controversas, né, professor, hoje do nosso sistema representativo, que é o financiamento de campanha, em especial o uso do famoso Caixa 2, né? Políticos, autoridades têm minimizado essa questão. Para ficar só num exemplo recente, o senador Aécio Neves falou há pouco, né? Diz que alguém que ganhou dinheiro na Petrobras não pode ser comparado a quem recebeu 100 pratas para se eleger. O que o senhor pensa a respeito do Caixa 2 e também especificamente dessa frase, dessa posição do senador Aécio Neves? A Lava Jato foi uma operação extremamente importante para, evidentemente, mudar, digamos, o rumo da política no Brasil. Eu digo que o Sérgio Moro vai ficar na história do Brasil, apesar dos excessos, apesar dos exageros e apesar de maltratar muito o direito da defesa. Mas representou uma mudança de mentalidade no Brasil. Hoje não se admite mais a corrupção. Agora, indiscutivelmente, existem graus. Por exemplo, um sujeito que ganhou dinheiro e aproveitou-se da corrupção para poder se eleger, venha ele de Caixa 2, mesmo de que venha dinheiro legítimo do partido, esse cidadão, evidentemente, é culpado, não há como tirar. Um cidadão que recebe da Caixa 2, declara para o tribunal, mas sabe que o dinheiro é de propina, não há como, evidentemente, ele escapar. Agora, um cidadão que pede apoio financeiro, recebe, declara e não sabe que aquele dinheiro da Caixa 2, evidentemente, isso não tem culpa nenhuma. Então, o grande problema do tribunal é separar a propina, a Caixa 2, em que o cidadão que recebe sabe que vem de propina, e aquele que não sabe a origem do dinheiro, mas também não tem nenhum envolvimento. A meu ver, aliás, o ministro Gilmar Mendes tem a mesma posição, esse terceiro cidadão, ele não pode ser investigado, mas não pode ser denunciado. Semana passada nós ficamos em torno da ação penal envolvendo o senador Waldir Halpe. E o STF admitiu que doações eleitorais podem ser, sim, um disfarce de propina. Em que medida esse entendimento do Supremo pode mudar o jogo? E você está indo aí nessa linha. Como é que isso muda agora esse jogo? Eu acompanhei esse julgamento e o dado interessante é o seguinte. O que eles disseram é que, evidentemente, tem que ser investigado, para saber se realmente o dinheiro veio ou não veio de propina, com conhecimento daquele que está recebendo. E o grande problema é o conhecimento de quem recebe. E quem recebe, se não tem conhecimento nenhum, não sabe da origem, é evidente que esse cidadão não tem culpa nenhuma. Então, eu tenho a impressão que nessa investigação, o que vai ser discutido vai ser esse ponto. Saber se efetivamente o cidadão tinha ou não tinha conhecimento. Se não tinha conhecimento,
eu estou convencido que esse cidadão, ao final, vai ser absolvido. Agora, a investigação é necessária, porque na prática, no momento que o nome aparece, recebe-se de caixa 2, só mesmo através da investigação é que vai saber se ele é culpado ou não. Doutor Ives, o senhor falou das diferentes categorias, né, que se envolveram com caixa 2, doações e tal. Eu pergunto, não há uma quarta categoria de envolvidos nessa história, que são os que participaram da quadrilha do Petrolão? Houve um esquema que reuniu três grandes partidos, né, como sabemos, o PT, PMDB e PP, que se organizaram e institucionalizaram a corrupção na Petrobras. Cada um recebia com a cumplicidade também dos diretores. Havia uma taxa estipulada para cada um. Tal. Esses vão responder, por exemplo, imagino, por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, etc. Não seria uma quarta categoria? É uma quarta categoria, mas como a pergunta foi feita em relação aos candidatos, isso. Essa quarta categoria é de pessoas que às vezes nem estão envolvidas em política. Indiscutivelmente é uma quarta categoria com grande responsabilidade daqueles que fizeram. Eu pensei que a pergunta fosse em relação... Não. Entende? Mas a quarta categoria, estou absolutamente convencido que também há culpa. Porque há políticos também, né? Agora, nos políticos é a mesma situação. Se eles sabiam, eles vão ter que ser punidos. Se não sabiam, evidentemente, eles não têm culpa, porque numa campanha eleitoral pede-se dinheiro para todo mundo. Agora, e se declara esse dinheiro? Que também é o outro, caixa 2, eu diria numa quinta, daqueles que receberam e não declararam. E também nós temos crime nessa hipótese. O professor, o ex-presidente Lula, ele já teria dito a aliados aí que sim, né, quer disputar a eleição à presidência da República em 2018. Segundo o petista, o que ele chama de esses excessos da Lava Jato, segundo ele, somado ao desemprego e à crise econômica, tende a produzir um movimento favorável, né, para que ele volte ao poder. Agora, eu queria ouvir a opinião do senhor. O que o senhor acha dessa situação dele? O que pode acontecer nessa vontade que ele expressa em participar da corrida ao Planalto dentro desse emaranhado político que a gente vê hoje? Ele, na verdade, ser candidato à presidência é uma forma também de defesa das acusações que lhe fazem. Porque no momento que ele é candidato e os processos vão chegando perto dele, e as denúncias são bastante graves contra o presidente Lula, evidentemente que ele tem um argumento para dizer que é perseguição política e não um problema de julgamento. E é muito difícil o presidente Lula, eu gostaria que ele tivesse defesa, eu acho que tornou-se um líder carismático no Brasil. Mas tem um sítio no qual ele manda tudo para lá. Uma das maiores adegas do Brasil, talvez nenhum restaurante tenha uma adega tão boa quanto a ele. Só ele que frequentava o sítio. Um dos que compraram o sítio recebeu o dinheiro do Instituto Lula num valor superior àquilo que eles pagaram. Por outro lado, o triplex, ele só desiste do triplex depois. Por fim, ele andava em todos os lugares com a empresa Odebrecht. Os diretores da Odebrecht andavam com Lula a tiracolo. Os empréstimos vinham do BNDES. Ele é citado repetidas vezes em todas as denúncias, em todas as delações premiadas. Eu espero que ele tenha defesa, mas os fatos, as próprias palestras, o Fernando Henrique brincava que dava palestras com valores muito menores, e todo mundo via, todo mundo sabia, todo mundo fotografava. Palestras na base de R$400 mil, que ninguém ouviu, que não se sabe, que não tem fotografia. Tudo isso, enfim, é o que consta. Espero que o seu advogado defenda em contra-argumentos, mas a situação, digamos, jurídica em nível das diversas denúncias não são investigações, já foi denunciado, realmente elas são bem fortes, vamos ver como é que é a defesa. Agora, por que ele saiu candidato a presidente? É uma forma de defesa, porque uma das defesas que ele fará perante o povo brasileiro, já que ele é um líder carismático, é de que ele está sendo perseguido politicamente. Mas eu acho que os tribunais vão decidir em função dos fatos, na busca da verdade material, e não em função dessas expressões, até porque os holofotes
da opinião pública estarão sobre a justiça. Para complementar, eu acho importante ouvir agora, na sequência, a opinião do senhor a respeito dessa corrida. O que o senhor vislumbra para essa corrida ao Palácio do Planalto? Tivemos aí uma pesquisa, discutimos aqui, né, Ellen, Augusto, Paulinha, Vini, essa pesquisa que saiu, dando aí, né, um número expressivo, né, a favor do presidente. O que o senhor imagina? Quais são... de rejeição. E a taxa de rejeição também, né? O que o senhor vislumbra, André, essa corrida? Quais são os quadros que, ao seu entender, estarão à frente? Vou colocar duas questões aí na sua pergunta. Primeiro, indiscutivelmente, já foi deflagrada, mas hoje, se nós analisarmos, nós não temos nenhum candidato, digamos, capaz de empolgar a opinião pública. Eu gosto do governador Alckmin, acho que ele está fazendo um bom governo, mas ele está pressionado também por uma série de problemas. Inclusive senador, pelo seu pupilo, né? Que agora o pressiona. Eu tenho a impressão que o Dória, até por uma questão de lealdade, conhecendo bem o Dória, ele nunca faria nada de desleal em relação ao Alckmin. Ele não sairá candidato, e acho que nem candidato a governador, porque ele se comprometeu, ele é um homem de cumprir a palavra. Agora, eu não vejo, a não sei que o próprio partido, o próprio Alckmin viesse a pedir, que não acredito. Agora, Écio também com uma série de problemas. O Lula vai sair com uma proteção, porque quando se fala, ele tem 30%, 32%, mas o nível de indeciso chega a quase 70%, é 30% de 30%, não é 30% de 100%. Então, isso não representa nada. Agora, o dado que eu vejo, eu presido a comissão de reforma política da OAB. E tenho nomes expressivos na minha comissão. São 12, Nelson Jobim, José Gregory, José Afonso da Silva, Adamo Dallari, entende? O próprio Alexandre Moraes era da comissão antes de ser ministro. Nós estamos fazendo uma proposta que nos parece, levando articulado, a falta de um nome. O ideal seria adotar, porque o Augusto me conhece há muito tempo, eu sou parlamentarista desde os bancos acadêmicos, fui presidente do Partido Libertador em São Paulo, de 62 a 64. É um parlamentarismo lá Portugal. Quer dizer, levar para esse Congresso que está sob pressão, mas fortalecer o Congresso em nível de eles poderem ter primeiro-ministro indicado como para gerir o país, e eleição direta a presidente, que ficaria com toda a parte de segurança, Forças Armadas, segurança pública, etc., como é em Portugal. Então o povo elegeria, nós teríamos um presidente que seria eleito por povo, mas em função de não haver nenhuma candidatura que empolgue, e para evitar salvadores da pátria, e o Congresso também sairia fortalecido, iríamos eleger um Congresso em que o primeiro-ministro sairia sendo para gerir o país, por a parte de gestão, e ao mesmo tempo ele poderia cair se fosse mal. E vale dizer, o parlamentarismo, há 20 países no mundo que são os mais estáveis do mundo politicamente. 19 são parlamentaristas. Só os Estados Unidos são presidencialistas. Alguma coisa demonstra, enfim, na Índia, por exemplo, o parlamentarismo mata um primeiros-ministros, mas o parlamentarismo mantém a Índia. Na Tailândia, o que representa que, na prática, nós, quando tivemos o parlamentarismo, foi o período mais estável, 43 anos. Nunca tivemos um período tão estável na democracia brasileira como naquele período, em que havia um regime monárquico mais parlamentar, e o parlamento, o próprio Deodoro, quando derrubou o Dom Pedro II, ele pensou que tivesse derrubado o gabinete, não o presidente da República. Os jogadores sabem que a República foi programada por... Só para não perder o gancho dessa pergunta, eu tendo a concordar com o senhor, mas eu olho para o nosso parlamento hoje e fico pensando no que daria. Mas o parlamento vai ser mudado em 2018. Mas a tendência, ele muda, mas nunca muda muito, né? Esse parlamento está sob pressão. Grande parte deles vai ser denunciado. Ou pelo menos vai ser investigado. Tem esperança que mude realmente? Vai representar. E por outro lado, se tivéssemos candidaturas fortes, nós estamos com candidaturas à presidência da República, todos eles extremamente frágeis. O que representa, nós temos um cenário novo. Nós devemos entregar na Câmara dos Deputados o nosso projeto inteiramente articulado de alteração da Constituição no mês de abril. E mostrar para eles que fortalece o parlamento, não se corre o risco, no momento de candidatos fragilizados, de ter alguém que, assumindo o poder, porque o presidencialismo é um sistema de irresponsabilidade a prazo certo,
eleito um irresponsável tenha que aguentar até o final fazer o impeachment. E o parlamentarismo é o sistema da responsabilidade a prazo incerto. Se for eleito um elemento sem condições de gerir o país, evidentemente ele cai. E se o Congresso for irresponsável, o presidente da República pode dissolver o Congresso, convocar novas eleições. É um sistema de freios e contrafreios que faz com que funcione no mundo inteiro. E na América Latina, o presidencialismo foi o maior fracasso possível. Todos os países tiveram golpes de Estado. E o parlamentarismo tende a melhorar o parlamento. Mas melhora, o povo entende que o parlamento tem poderes que não tem hoje. Isso. E podem todos eles voltar para casa mais cedo. Exatamente. Razão pela qual tem que ser responsável. Professor, o senhor sugeriu aí mudanças no Congresso. Eu queria saber também a sua posição sobre o nosso STF. Né? Como que o senhor vê esta formação? Recentemente, agora nós tivemos a nomeação do Alexandre de Moraes. E como que o senhor vê essa nomeação que é feita pelo presidente, no caso agora do Michel Temer, e a aprovação pelo Senado? Veja o seguinte, eu pessoalmente, na Constituinte, era muito amigo e sou muito amigo do Bernardo e me dava muito bem com o Ulisses. Eu fiz uma proposta naquela ocasião, porque participei de audiências públicas na Constituinte, o Augusto Nunes se lembra, né? Claro. Quando eu era convocado. Claro. E a minha proposta era uma proposta simples, que eu acho que na nossa proposta nós estamos levando isso. A Ordem dos Advogados, Conselho Federal, para cada vaga indicaria 6 nomes. O Ministério Público, 3 do Estado, e 3 dos Estados e 3 do Ministério Público Federal, 6 nomes seriam indicados pelo Ministério Público, são operadores de direito. E os tribunais superiores, 2 pelo Supremo, 2 pelo TST, 2 pelo STJ, indicariam 6 nomes. O presidente receberia 18 nomes. Certo. E ia escolher. Mas nomes escolhidos pelos operadores de direito e pelos seus órgãos superiores. Tribunais superiores, Conselho Federal, órgão superior do Ministério Público. Conselho do Ministério Público. E depois teríamos um quinto constitucional. 8 ministros sairiam sempre da magistratura e 3 da Ordem dos Advogados, e da Advocacia e do Ministério Público alternando. Quando fossem 2 do Ministério Público, na primeira vaga, ficariam 2 da Ordem dos Advogados e não... E com isso nós teríamos o quinto constitucional e o presidente podendo escolher quem melhor se enquadrasse no seu perfil. Mas operadores em direito é que indicariam. Agora, isso foi rejeitado... Entende, unanimemente. Bernardo, uma noite estávamos jantando eu, Bernardo, o Sidney Sanches, que representava o Supremo, e o Odir Porto, que era o presidente da Ação dos Magistrados Brasileiros. Não há a menor possibilidade de passar. Hoje pode passar. Por quê? Porque o Supremo invadiu competências do Legislativo. O Supremo passou a ser um legislador positivo. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque sou amigo de todos os ministros e tenho livros escritos com a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Todos eles são muito mais jovens do que eu. Comecei a sustentar no Supremo em 1962. Conheço-os e os admiro. Eu sou um grande admirador dos ministros, são todos extremamente... Mas eles estão invadindo competências. Invadiram no problema de eleger candidato derrotado, invadiram na fidelidade partidária, invadiram na definição de casamento de homossexual, quando a Constituição foi muito clara, entre homem e mulher, na questão de criar uma nova hipótese de aborto eugênico, que não está no Código Penal. E em diversas outras hipóteses, invadiram quando prenderam o Delcídio, porque na prática eles teriam que denunciar quem teria que aceitar a prisão e mandar para o Supremo, seria o Congresso. Então eles invadiram diversas vezes, sob a alegação de que, como o Legislativo não faz, nós fazemos. E a Constituição não permite isso, porque nas próprias ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, o Supremo, declarando a omissão do Congresso Nacional, apenas comunica o Congresso para fazer a lei, mas não pode fazer a lei. Eu tenho a impressão que isso também vai, numa mudança, numa reforma constitucional, trazer problemas, porque hoje há uma reação muito grande dentro do Congresso do Supremo. E só não utiliza um mecanismo que está na Constituição, o artigo 49, inciso 11. Prestem atenção nesse artigo. 49, inciso 11 da Constituição, que diz que o Congresso Nacional tem que zelar pela sua competência normativa perante a invasão dos outros poderes. E o Supremo está invadindo. A meu ver, o Congresso só não reage por uma razão.
como 80 deles podem ser desafiados. Podem. Todo mundo tem medo Com a do corda no Supremo. pescoço. Né? A que se deve, rapidamente, professor, a que se deve, então, esse fenômeno, digamos assim, que acontece no STF? É o clamor público de uma nação que clama pela justiça já há muito tempo e quer ver ali, quer se ver representada nas pessoas que estão ali à frente, os ministros do Supremo, Olha, no a caso? impressão que eu tenho, eu os conheço muito bem, gosto muito deles. E quero deixar muito claro que são grandes ministros. Mas o que ocorre é que o Supremo anteriormente, eu sustento lá desde 1962. Ninguém aqui era nascido quando eu já sustentava no Supremo. Entende? E eu conheci... Acho que eu já era um bebezão. até o momento em que no Supremo Tribunal Federal eles tinham um ministro, depois de 2 anos era nomeado um outro, um 3, fazia com que aquele que entrasse se adaptasse, o Supremo decidia, mesmo nas divergências, com muita unanimidade e tranquilidade. Podia divergir, podia dar votos contrários, mas nunca expondo. Hoje, depois que num único mês saíram 3 dos ministros mais tradicionais do Supremo, Carlos Mário Moreira Alves e o Mar Galvão, eles foram substituídos por 3. E os ministros foram entrando com a TV que transformou o ministro. Eu disse isso ao Marco Aurélio quando ele começou, o ministro Marco Aurélio, quando ele começou, e ele disse, isso vai trazer um problema sério, e vão se transformar artistas de televisão. E eles passaram a protagonista. Antigamente, eu ia no Supremo, sustentava, o relator dava o voto. Se os outros ministros estavam de acordo, dizia, acompanha o relator, mas os que divergiam daí davam o voto. Não é necessário de dar uma demonstração de cultura para dizer que vai acompanhar o voto do relator. Ele acompanha o relator num voto de 1h30. Exato, o que faz com que os julgamentos não andem. E cada um deles é uma ilha isolada. Decidem, já não há mais aquele colegiado que havia, eu diria até 2000 e pouco, até quando houve essa substituição. Então, esse protagonismo de um lado, esse individualismo de outro, esse fato de se transformar e passarem a falar fora dos autos. Antes os ministros não falavam, senão dentro dos autos, trouxe essa insegurança jurídica máxima. Hoje, nós, aqueles mais antigos, professores universitários, entendemos que grande parte da insegurança jurídica se deve aos ministros do Supremo, apesar da excepcional qualidade técnica de todos eles. Professor, o senhor lembrava há pouco que a Operação Lava Jato cometeu excessos, e sobretudo no campo do direito de defesa. Mas eu pergunto, o que o senhor acha do comportamento dos advogados do Lula que visivelmente procuram irritar o juiz Sérgio Moro durante audiências, né, com certas interpelações ou certas intervenções que há poucos anos poderiam ser interpretadas como desacato à autoridade. O que o senhor acha do desempenho? Veja, o juiz Sérgio Moro, por exemplo, as prisões prolongadas dele, preventivas, eu tenho a impressão que foram excessivas. Depois considerar tudo corrupção, quando muitas vezes o crime era de concussão. O que é concussão? Concussão é, por exemplo, eu preciso de uma certidão negativa. Vou ao funcionário e disse, eu vou ter que entrar numa licitação amanhã. Todos os meus documentos estão em ordem e o funcionário diz o seguinte, se os documentos estão em ordem, eu poderia dar. Mas se o senhor não me pagar tanto, o senhor não vai ter a certidão negativa e o senhor não vai entrar. Esse crime chama-se concussão. Muitos dos crimes eram concussão. Empresas com 10 mil, 12 mil empregados chegavam lá, olha, se o senhor não entrar no clube, o senhor pode pôr todo mundo para fora, porque durante 5 anos ou 4 anos vocês não vão ter emprego. Então, nisso eu também divergi. Mas considero que o Sérgio Moro foi um juiz de extrema coragem. Ele vai ficar na história do Brasil como um divisor de águas. O que ocorre, entretanto? Quando o advogado ele percebe que houve também excessos, então ele utiliza determinados excessos que o juiz pode punir, considerando desacato, ou, creio que o Sérgio Moro, por uma questão de habilidade do próprio juiz, só não pune para não dizer que ele está perseguindo o Lula. Mas, em algumas formas, é uma forma de tentar desestabilizar o próprio juiz. A impressão que eu tenho é que algumas perguntas, evidentemente, são indevidas, feitas, e ele tem cortado, mas nem os advogados têm sido punidos, o que eu acho que ele faz bem o Moro,
E, por outro lado, nem o Moro tem perdido a calma para conduzir o processo, para mostrar que ele está sendo justo. Mas eu estou convencido de que os excessos geram excessos também. Professor, como é que os livros sérios de história vão tratar da figura de Luiz Inácio Lula da Silva daqui 20 anos, na opinião do senhor? Me permita perguntar para o senhor, tentando fazer um exercício de futurologia. Eu gosto de estudos antecipatórios, mas também... Não, é que gosto mesmo, né? Eu, inclusive, fiquei muito tempo vinculado ao Earthwatch Institute lá nos Estados Unidos, em que tem um instituto só para estudos antecipatórios, e sou da Academia Paulista de História. Eu era para ser historiador, foi meu professor de História que sugeriu que eu fosse advogado. Eu continuo com uma boa biblioteca de História. Eu tenho a impressão que isso vai ser examinado. Quer dizer, o Lula teve méritos extraordinários. Quer dizer, um homem que, sem nenhuma cultura, que se torna um líder carismático, chega à presidência do país. Ele tem muito mais doutoramentos honoris causa do que eu tenho. Ele correu o mundo, embora em algumas universidades. Eu vi de um colega meu de uma universidade portuguesa, que eu não vou dizer o nome, nem a universidade qual é. Esse foi o primeiro doutoramento honoris causa daquela universidade. Mas, enfim, ele mostrou que é um líder universal. Ele conseguiu marcar. Mas vai ser marcado, na minha impressão, como um homem que, evidentemente, despertou o setor popular, que fez com que houvesse consciência de problemas sociais e também que gerou o governo mais corrupto da história do Brasil. Então, eu tenho a impressão que as duas marcas serão marcas de um homem que despertou o social e de um homem que gerou um governo extremamente corrupto na história do Brasil. A gente está conversando aqui no Morning Show com o professor Ives Gandra Martins. Para fechar, professor, o senhor citou aí, o senhor só não falou o pedalinho, mas tem toda a questão das obras, os presentes levados para o sítio, o triplex ali. A cozinha, né, planejada, tudo. O senhor acha que o político brasileiro acaba sendo pego e levado muitas vezes a um julgamento público pelas excentricidades e os crimes de fato que estão ali por trás ficam mesmo no âmbito jurídico e não são tão divulgados? Na verdade, eu não vejo muita excentridade, porque, na verdade, se ele tivesse um comportamento sem nenhum problema, ele não teria o sítio nunca, não teria o triplex. Quer dizer, a grande preocupação, a grande indagação que se faz é que realmente ele me alhou para ter aquele sítio. Com tudo que se fez naquele sítio, isso não é para nem classe média alta, isso é para cidadão que passa a ter um padrão de vida muito elevado. Ele diz que o sítio não é dele, embora tenha encontrado um documento, enfim, não assinado, em que daria a impressão que iria ficar com o sítio, mas eu tenho a impressão que o problema é que muitos políticos... Campos Salles, quando saiu do governo, entrou rico e saiu pobre, sendo presidente da República. No Brasil, muitos políticos entram pobres e saem ricos. A maioria deles. Eu queria agradecer muito a presença do professor Ives Gandra Martins aqui no Morning Show, elucidando várias questões, né, muito caras para o brasileiro quando o assunto é política. Obrigado, professor. Olha, para mim foi um privilégio estar com todos os amigos e quero ver meu queridíssimo amigo. Muito obrigado, professor. Tá certo, muito obrigado. Agora 10h34, horário de Brasília. O artista Marcelo Nietzsche, vítima de insuficiência cardíaca e respiratória. Paulinha, por que quem gosta de arte deve conhecer a obra desse paulistano? Quando a gente fala de pop art, Ed, normalmente a gente lembra de nomes como Andy Warhol, Roy Lichtenstein, todos gringos, né? Só que aqui no Brasil, a gente tem no Marcelo Nietzsche um dos expoentes desse segmento. E ele, inclusive, foi quem desenhou, a gente estava vendo aqui, apareceu na tela brevemente. Volta ali, Bruno, pra gente. O símbolo do movimento das diretas já. Ali, ó. Foi ele quem fez, ele era super Obrigado. ativo, tanto na política e também nessa vontade de que se ensinasse artes plásticas nas escolas. Ele também foi um dos primeiros artistas brasileiros a trabalhar com crianças carentes. A série dele mais importante, então, que muito provavelmente vocês vão encontrar por aí, trazia esculturas que eram como se fossem bolhas, motores ligados a balões, e que ali falavam um pouco da ditadura, do que ele imaginava a ditadura
uma coisa meio esquisita, que não valia muito pra nada, meio disforme, estranha, era uma forma dele criticar. Também foi uma série muito importante na carreira dele, porque mudou do figurativo pro abstrato, então também foi um marco na carreira dele. Ele que foi formado marceneiro, cursou desenho na Fundação Armando Álvares Penteado, a FAP aqui em São Paulo, fez faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de São Paulo e que teve aí, então, essas esculturas principais na década de 60, estendeu seu trabalho pela década de 70, ficou um tempinho longe, aí há 2 anos teve uma mostra que reuniu todos os seus trabalhos aqui em São Paulo, que foi muito legal. E para quem quer ver a obra em espaço público, você tem ali na Pinacoteca, para quem está assistindo o vídeo aí, essa pincelada tridimensional, né? Que fica ali na Pinacoteca, é uma obra do Nietzsche. Aí... Tem uma dessa também pela cidade, espalhada ali no entroncamento, quando você sai para pegar a alça de acesso à Avenida Indianópolis, da 23 de maio, tem uma ali também. Tem uma obra, uma escultura modular também, Paulinha, na Praça da Sé, que é dele, não é? Chama Garratuja, como se fosse um cano fechado, assim, também é uma obra dele. Aí vocês estão vendo o balão, nessa matéria que foi feita da TV Cultura, nessa retrospectiva que foi feita em São Paulo. Então tá aí, é muito chato, né, que sempre a gente fala dos artistas quando eles morrem, eu sempre fico chateada com isso. E foi uma morte estranha, né? Sabe que ele se engasgou, Ed, olha que coisa. Assim, ele se engasgou em casa, ele morava no Butantã, aqui em São Paulo. Na quarta-feira, já chegou ao hospital com parada respiratória. Aí depois foi constatada morte cerebral e aí faleceu finalmente no domingo. Seu corpo foi velado na Pinacoteca, que foi muito bacana, e já foi cremado, enfim. Então tá aí, para vocês lembrarem, Marcelo Nietzsche, vale a pena conhecer o trabalho dele. Pelo menos nessa hora, né, todos os olhos se voltam, Ed. Aí você pode conhecer um digníssimo e incrível representante da pop art, até a pop art rural, falam, brasileira. Vale a pena conhecer os trabalhos. Boa. Agora o assunto é televisão. Aqui no Morning Show, o cantor Vitor Chaves, envolvido naquele caso ainda não explicado com a mulher grávida, não apareceu, claro, novamente no The Voice Kids desse domingo. Mas o Léo meio que fingiu que o irmão estava ali, Vini. O que é? Daquelas coisas que... Bom, esse material já obviamente... É ao vivo isso, Ontem né? foi o primeiro programa ao vivo, Edgar. Então, mas tem todo o peso ali da edição que tirou o irmão. Claro. Agora, o que aconteceu para ter ficado essa impressão de que o Léo, né, fez menção a ele? Então, porque o André Marques está se referindo ao Léo como Léo Chaves, né, com este nome artístico de Léo Chaves. E aí ele, quando foi chamado pela primeira vez assim pelo André, ele achou meio estranho, né? Falou, nossa, é até estranho você me chamar assim, porque eu respondo por 3 nomes, né? Por Vitor e Léo, e pelo meu nome mesmo, que é Léo, né? Nas ruas, né? Os fãs. E depois, na hora de anunciar um dos vencedores ali da equipe dele, né? Da equipe Vitor e Léo, aliás, a Globo mantém essa denominação, né? Equipe Vitor e Léo. Ele fez referência ao irmão, né? E até fingiu um diálogo ali, como se ele estivesse do lado dele. A gente pode até ouvir um pouquinho desse momento, Edgar. Deixa eu buscar aqui, Vini. Quando o Léo pede ajuda, né? Pede uma ajuda, assim, para o Vitor, simulando esse pedido lá no The Voice Kids. A gente tem como ouvir? Peraí que eu vou buscar aqui, a gente tá chegando lá. E só para lembrar que ontem... Tá aqui. Tem como ouvir agora? Tá vamos aqui, lá, vamos então. Recorrer ao universitário. Vou perguntar pro meu irmão o que ele acha. Vi, o que você acha? Não concordo, esse não. Irmão briga até na distância, né? Mas se ama. Mas se ama. Irmão brigam até na distância, mas se amam. Então, como a gente já tinha falado, né, Ed? Muito provavelmente o Vitor não volta mais nessa edição do The Voice Kids, né? A não ser que seja algo excepcional lá na final, mas eu acho muito difícil. Ontem ele prestou depoimento pela primeira vez lá na Delegacia de Mulheres de Belo Horizonte por mais de 2 horas. Ele, a mãe dele e a irmã prestaram depoimento e provavelmente hoje a Polícia Civil vai concluir o inquérito sobre este caso em que ele é acusado de agredir a esposa que está grávida, Edgar. Obrigado, Vini. Agora 10h44, horário de Brasília.
Vamos aqui, seguindo com o Morning Show agora, para refletir sobre uma imagem que vale mais que 1000 palavras, né? Vocês já devem saber qual é a imagem que eu vou me referir, né? Vou conversar com você, Ellen. Bom, as redes sociais foram a loucura com a foto em que o historiador Leandro Carnal aparece à mesa de jantar com o juiz federal Sérgio Moro. Bom, vai lá, mas daí o Carnal apagou a foto, reclamaram com ele, caíram em cima, né? A esquerda caiu, né, em cima dele, ele apagou a foto e ainda botou a culpa no vinho. O que aconteceu? Explica para os nossos ouvintes que não viram a foto. Aliás, você que nos acompanha pode ver a foto agora aqui nos monitores do Morning Show. Bom, vamos lá então. Foi um jantar em Curitiba. Leandro Carnal foi para lá, né? Foi para a República de Curitiba no final de semana. E ele é amigo do juiz Furlan. Esse juiz disse: olha, eu sou muito próximo do juiz Sérgio Moro. Você é alguém que escreve sobre a realidade do país e tudo mais. Quer conhecer o Sérgio Moro? Quer ir jantar com ele? E o Leandro Carnal disse: quero. Bora. E bora lá, né? Como eu acho que eu faria, você faria, todos nós aqui faríamos, porque, enfim, é uma curiosidade de todos nós. Qualquer um faria isso, né? E aí o Leandro Carnal foi e jantou com o seu amigo juiz Furlan e com o Sérgio Moro. Mas ele registrou esse momento e postou essa foto nas redes sociais. Isso gerou uma indignação, fez com que fosse parar nos Trend Topics do Twitter a hashtag Carnal. Muita gente indignada. Eu confesso que não entendi por quê, né? Com o fato de ele estar ao lado de Sérgio Moro. Aí fomos tentar, a Paulinha inclusive achou aí um momento da vida de Carnal em que Carnal dizia o seguinte, que a corrupção no Brasil faz com que as pessoas vejam no horizonte alguém para nos salvar e que isso não viria. E que um juiz como o Moro usava uma fantasia distópica, podendo assumir o poder sem o controle de uma máquina partidária e sem um controle de uma base no Congresso, e poderia repetir num futuro algo mais ou menos como um Collor, ou seja, que ele podia vir como um salvador da pátria, ou seja, uma crítica que ele fez anos atrás ao Sérgio Moro, dizendo que temia que ele viesse como uma imagem de salvador da pátria. E muita gente, claro, associa Leandro Carnal a uma esquerda, enfim. Aí o MBL repostou uma crítica dizendo que, poxa, Leandro Carnal que posa de isentão, mas no fundo, pode ver que ele é um cara da esquerda, da extrema esquerda. Críticas de tudo quanto é lado. Que me chocam. Me chocam porque, primeiro, me chocam vir críticas da esquerda, vendo Leandro Carnal sentado ao lado do Sérgio Moro, porque a esquerda votou na Dilma e fez de conta que não viu o Temer na chapa, né? Então, criticar ali o Sérgio Moro que está lá não parece fazer muito sentido. E da direita, de dizer o seguinte: poxa, Leandro Carnal, você posa de isentão, mas aí vai lá e apaga a foto fazendo justificativas, né? Porque depois ele vai lá e apaga a foto, fazendo justificativas, e a justificativa dele vem no seguinte sentido. Além do vinho. Na verdade, ele não culpa o vinho, não. Ele faz o seguinte, ele diz, eu como pessoa, acredito que todos nós temos os direitos de sentarmos e discutir com quem quer que seja. E ele vai dizendo, eu tenho curiosidade, tenho vontade de sentar na mesa com o Ciro Gomes, com a Maria da Penha, com a Maria do Rosário, com a própria Dilma, com o Sérgio Moro era um deles. Ele disse, nós temos um plano em comum, nós vamos dar uma palestra na pós-graduação da PUC, e aí esse nosso amigo propôs esse jantar, então, em comum. Mas eu apaguei, ele disse, porque isso gerou uma polarização no debate. Polarização essa que, na maior parte do tempo, veio recheada de discursos que eram mais, ele diz aqui, mais movidos pelo fígado do que pelo cérebro. Então ele falou, ao fim e ao cabo, eu, para não continuar essa polarização, acabei apagando a foto aí, e da próxima vez, quando eu for jantar com outras pessoas, eu vou guardar isso para mim. Vou continuar meus jantares, mas vou guardar isso para mim, não vou postar em nenhuma rede social. Por perceber que eu errei, deletei o posto com a foto feito após algum vinho. Aí é o momento que ele justifica. E aí sim eu vejo problema. Quer dizer, ele faz todo um discurso de que todos nós temos direito, concordo, eu sentaria à mesa do lado da pior pessoa do universo pela minha curiosidade.
Mas pra que retirar É. a foto e culpar o vinho por ela, né? Se é pela curiosidade, não pelo vinho. Gente, Você mesmo vê. porque apagar foto não apaga nada, né? A internet Não já ensinou apaga isso pra nada. muita gente. Primeira, quando Quer dizer, ele eu- continua a ser criticado. Eu troquei. É, foi Eu pior. troquei 10, 12 palavras com o juiz Sérgio Moro e disse a ele, e repito aqui, que foi muito prazer. Tive muito prazer em conversar com ele. Não sei por que ele está tão preocupado. Agora ele deu o gancho para a reação com aquele trechinho ali que aparece, né, no recado dele. Talvez não faça sentido para alguns. O mundo não é linear. Qual é a preocupação do Karnal? Isso aí eu já disse a ele. Você não pode querer agradar todo mundo. Você não pode ter unanimidade. Ele ainda sonha com a simpatia unânime do mundo. Né? Isso não existe. Agora, meu Deus do céu, se ele tem alguma preocupação porque jantou com um sujeito que simboliza o combate à corrupção, a cabeça está um pouco complicada, né? E que mundo é esse que a Não gente dá a não pode sensação de que ele tem jantar? certeza sobre tudo. Eu acho que ele está com dúvidas sérias. Se né? equivocou, né? Minha E a curiosidade retirada me da foto. levaria pra jantar com Bolsonaro. Eu sentaria pra Olha, jantar. não, aí sabe que o que eu tá. acho? Aí- Podemos marcar. Quer dane-se. jantar? Você Vamos- jantaria vamos com a, hoje, com a vamos Ellen? hoje. Sabe assim, eu acho que. E você tem que ser livre Aceita, pra isso. Bolsonaro. Eu aceito. Mas vai. olha, também tem Você uma tem coisa. que ser livre pra isso. Agora não tem que se preocupar com o Bom que os outros cafezinho. acham. Tem Agora uma- pagar é pior. Agora né? tem a triste constatação de É que que, eu não bebo, assim, hein? a nossa democracia ainda é claudicante e tacanha, né? Porque o grosso de que criticou o Karnal por isso são pessoas da esquerda. São pessoas Fora. que, na verdade, são seletivas quando fazem essa crítica. esquerda né? É, mas a raivosa. gente votou na Dilma e fez de conta que não viu o Temer na chapa. E que E aí fechou vai criticar o- muitas vezes os olhos para a corrupção, para os crimes envolvendo o partido, relativizaram em cima de questões Exatamente. muito mais sérias e importantes para a população brasileira, para o país, do que para essa bobagem que parece aquela besteira dita em mesa de botequim que se aproveita para ir a um mictório, É né? isso aí. Quando se fala isso aí. disso, né? Perfeito. Vamos lá, vamos girar o assunto agora. Vamos falar da Dilma. Deixa eu até mudar uma trilha sonora. A Ellen me solicitou essa. Eu vou colocar então uma trilha adequada pra gente falar agora sobre essa notícia bombástica da coluna internacional agora. Mas que diz respeito a uma brasileira. Será que ela deu uma revirada no túmulo? Como assim? Olha aqui, vamos falar aqui de agora de uma, sei lá, mais uma das falas emblemáticas da presidente Dilma Rousseff, que no evento em Genebra, na Suíça, ela se pôs a falar o idioma de Napoleão, de Honoré Balzac, de Victor Hugo, né? Será que esses aí também se reviraram? Augusto, eu queria saber de você, ó, antes de passar a bola aqui, ó, a gente até tem o vídeo pra você depois comentar embasado. Aquela que você já viu esse vídeo, mas solta aí, Bruno, pra gente. Opa, desculpa, vai lá. Je pense que nous sommes toutes personnes qui pensent que le monde était nécessaire qu'il se transforme, et pour le mieux, et pour la félicité des personnes, mais surtout pour opportunité égale. Je sais que les personnes sont différentes, mais je sais aussi que si vous donnez opportunité égale, les personnes se développent, se tornent, cherchent son destin d'une manière avec autoestime. Et je fais un effort pour vous. Tá, olha. É isso. Augusto, Uma coisa fantástica. Parece que tem uma pessoa falando no ponto dela e ela vai... Eu dizia sempre o seguinte, que a Dilma não falava português, ela falava dilmês, que é um dialeto criado por ela, que é feito de frases que não tem começo, meio e fim. Agora não fala dizem coisa dilcês, com coisa. Augusto. Dilcês, agora. Então eu sempre recomendava que a Dilma fosse acompanhada permanentemente por um intérprete para conversar com qualquer pessoa, inclusive um eleitor. E tivesse os discursos dela de improviso legendados, para que pudéssemos compreendê-los. Agora que ela está com mais tempo para circular por aí, ela já assassinou o espanhol há pouco tempo
Mas bárbara, com requintes de crueldade. E ontem, ela desanda num francês que mostra o seguinte, além de provar que ela é analfabeta em vários idiomas, prova a arrogância da Dilma. Ela não tem senso de medida. Ela acha que está falando um francês compreensível. E você vê a expressão de perplexidade dos franceses, diz tudo. Então ela fala coisa assim, alto não soa bem francês. Então é estimo quando é amour propre, né? Autoestima, né? Eu também só estou sabendo disso porque eu fui procurar Augusto, esses dias. você está sendo muito duro, Augusto. Não tô, eu estou sendo piedoso. Muito severo. Eu acho que a Dilma Rousseff deve tentar falar português, aprender português, fala português e um tradutor se encarrega do resto. Ela não pode fazer isso com o pobre francês, né? Só fala no final merci. É o que eu sei falar de francês, por exemplo. É isso. Eu sou a simpática. Mas, né, a gente até não presta atenção no conteúdo, que são só platitudes. Sim, o mundo as pessoas são diferentes. Obrigado, Dilma, eu não sabia até ontem. Mas se der uma chance, alguém ela melhora, obrigado, Dilma, eu também não sabia. Isto aí presidiu o Brasil durante mais de 5 anos. É por isso que todo mundo que grita fora Temer não tem coragem de dizer volta Dilma. Agora 11 horas em ponto, horário de Brasília. Vamos lá para a nossa hashtag de hoje. Estou na moda por quê? Já em 5º lugar entre os assuntos mais comentados Sério? do Brasil. De Sim. novo, começamos a semana já assim. Duro? Esse aplauso, então. Merci beaucoup. Je ne parle français. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Olha, tem muita pessoa se manifestando, sabe? Charada Brutal diz que está Charada na moda. Brutal. Eu amo esses Grande. nomes. Estou na moda porque não sou vítima da moda e nem sigo tendência. Vrá na cara de vocês. Tenho um próprio estilo e personalidade. Sempre me copiam. Olha. É isso que as pessoas estão falando no Twitter, entendeu? Estão um pouco revoltadas. Tem gente dizendo que sempre usa preto, porque, enfim, preto é moda e sempre acerta. E tem muita gente mesmo postando gifs e memes da Dilma falando francês. Isso, na verdade, é o que está na moda agora na nossa hashtag Estou na Moda Por Quê? E aqui no WhatsApp, 11-931-17009, os ouvintes também dizendo pra gente, né? O que é a moda, enfim, né? Fazendo os comentários a respeito, né, desse tema. Vamos ouvir primeiro a Renata falando com a gente aqui pelo Morning Show, mandou e concorre a camiseta. Quem será que leva hoje essa camiseta do Morning? Bom dia, Jovem Pan, bom dia, Morning Show. Calma. De novo. Bom dia, Jovem Pan, bom dia, Morning Show. Oi, querida. Estar na moda é estar conectado com vocês, porque vocês estão sempre na moda. Ai, que maravilha. Bom dia, é Renata de São Paulo. Beijo, Rê. A Beijo. gente é tendência, né? Meu nome é Júlia, sou aqui de São Paulo. Eu tô na moda porque eu não sigo a moda. Eu me visto com aquilo que eu me sinto bem. Um ótimo dia pra vocês. Beijo pra todos. Ótimo, querida. Vai pronto. nessa. Valeu. Bom dia, pessoal do Morning Show, que é Pedrão do Coco de Jaú. Ah, Pedro. Valeu, Pedrão. Pra mim é usar o que eu tenho vontade, irmão. Acabou. Eu me sinto à vontade de usar. Aí eu tô na moda. Agora ficar usando coletinha, ficar usando não sei o que, Coletinho ficar não. usando não sei o que lá por causa dos outros. Aí eu tô fora da Isso moda. aí. Muito obrigado. Grande Pedrão. Bom dia pra nós. Pedro, Bom dia, Pedro. Boa, não coletinho, quer coletinho, meu, não. não Coletinho, não. Bom dia, pessoal do Morning. Camila de Mariporã. E para mim, estar na moda pode significar você ter dinheiro para consumir e comprar os itens novos que foram lançados no mercado, ou pode significar que você tem criatividade para adaptar aquilo que você já tem no guarda-roupa à moda de agora. Ou você pode também fazer a alternativa, falar que não tá nem aí, mas na verdade não tem dinheiro nem criatividade. E ser Acontece alternativa muito também comigo está na isso. moda. Então você pode estar na moda num desses 3 itens. Ser alternativa, criativa ou ter dinheiro. Um beijo, adoro o Ou não programa. Bom dia, galera do Morning Show. Aqui é o Jorge de Taubaté. Tá na moda pra mim, tá usando o uniforminho da firma, né? Porque do jeito que tá a crise, é a melhor coisa a se usar. Tem emprego, né? Até Uniforme mais. é uma maravilha. Coitado. Ele tá trabalhando, uniforme tá é ralando. maravilhoso. Tem emprego, tá na moda. Tá dando um ralo. Legal. Tá legal, mas olha, as pessoas participando e cada um tem uma definição de moda, né? Você, por exemplo, Paulinha, o que é moda pra você? Moda, Você é uma eu pessoa adoro super moda. antenada. Eu adoro ver É. as coisas. Acho engraçado ficar cafona, assim, às vezes. Adoro me arriscar. Ah, é proposital, é isso? Ô, Augusto. Eu gosto. E aí, Augusto?
Que é? Você seguiu moda alguma vez na sua vida, Augusto? Eu sempre procuro não exagerar, né? Eu aprendi com o Zósimo Barroso do Amaral, que era um jeito classudo para burro, o seguinte, que se você vai pro extremo apontado ali pela moda, depois você vai ficar trocando. Sambando, fica sambando pra lá e pra cá. Claro. Ellen, você é uma garota da moda, você eu sempre lança moda. tendências. Eu lanço moda, meu negócio é lançar moda. Eu gosto da verdade de estar no meio. Boa. As minhas coisas me traduzem. Pois é. Nós vamos falar de São Paulo Fashion Week com ela, que já está entre nós, Manu Carvalho. Bom dia. Gostei que a trilha já tá animada, segunda-feira. Já começamos com São Paulo Fashion Week número 43. E o que a gente deve saber sobre essa 43ª edição do São Paulo Fashion Week? Olha, eu até escutei os ouvintes falando, muita gente tem se questionado, principalmente por causa da crise, tecnologia, e a moda é comportamento. Então, assim, esse São Paulo Fashion Week faz um manifesto para o futuro. Na verdade, seria um chamado para as pessoas acordarem e refletirem. Então, nessa edição que começa hoje e acaba dia 17 de março, está sendo no Parque Ibirapuera. E aí, os desfiles são ao vivo. Então, quem quiser assistir algum desfile, tem na página do Facebook do próprio Fashion Week. Também muitas pessoas que estão lá, influenciadores, jornalistas, cobrem. Então, você pode acessar pelo Instagram ao vivo. Até o meu, que vai estar lá, se a internet deixar, Manu Carvalho, vai estar lá arrasando. E aí, nesse São Paulo Fashion Week, a gente tem novas marcas. Tem 6, na verdade. Alexandrine, tem Annie Meyer, Tig, Tio Denim, Fabiana Milazzo e Cissa. Mas tem algumas que não vão entrar. Então, por exemplo, Reinaldo Lourenço, que sempre lança não tendências. Vai ter. Glória Coelho não vai. Ronaldo Fraga, que por sinal estava aqui. Mas, gente... E Elo Rocha. Por que eles escolheram não participar? Existe aquela tendência que eu contei pra vocês há um tempo atrás, aquele sinal by now. Muita gente tem feito isso, alguns desfiles principalmente, e o São Paulo Fashion Week resolveu aderir. O que é isso? Você tá lá, assiste o desfile e já pode sair comprar as peças. Porque a grande reflexão era, por que você demora 6 meses para comprar aquilo que você já tem vontade de comprar? Mas existe toda essa contradição que a criação está sendo perdida. Camila Toledo, que é diretora do Fashion Snoops, fala sobre isso. Vamos ouvir, tem aqui, Manu. Manu, o sinal by now, ele é uma tentativa de atiçar o consumidor a ir correndo às compras, porque teoricamente, ele quando vê uma coleção, ele não quer esperar 6 meses para comprar. Porém, na minha opinião, esse conceito não teve um grande boom por 2 motivos. Primeiro, o financeiro, né? E aí, em época de crise, ninguém sai correndo para comprar nada. E eu depois porque todas as coleções nacionais e internacionais que apresentaram esse tipo de coleção mais imediatista, elas não mostraram peças inovadoras ou super desejáveis. Então, as coleções tiveram um conceito e uma criação fraca, o que acaba também não levando a nenhum grande desejo de alguém sair correndo para comprar. E as tendências? O que esperar desse São Paulo Fashion Week? A Camila Toledo trabalha com isso, então ela já vê daqui 5 anos o que está acontecendo, e eu pedi para ela adiantar para a gente algumas coisas que a gente vai ver. Para esse próximo verão, agora no São Paulo Fashion Week, eu acredito que a gente ainda vai ver muita alfaiataria em novas silhuetas, então camisarias com recortes, com amarrações diferentes, a gente vai ver os exageros dos anos 80 nos ombros, nos brilhos com muito lamê, muito laminado, muito metalizado, e eu acredito que também por causa dos anos 80, a gente vai ver volumes em forma geral, volumes de braços, volumes de pernas, tudo que era exagerado dos 80. A gente tem também uma tendência do étnico, que eu acredito que continua muito forte, principalmente estamparias inspiradas na África, na Índia e no Marrocos. E para terminar, eu ainda acredito ter uma tendência muito forte do ativismo, das manifestações de rua, né? Então a gente vai ver muitas peças inspiradas neste comportamento, com muitos escritos, muitas frases de impacto, alguém lutando por alguma causa, seja uma causa feminista, uma causa das minorias, né? Então, dentro dessa tendência, ela entra também, além dos letterings, dos escritos, entram muito as calças cargo,
largos e peças funcionais, com bolsos, com zippers e com proteções, bem ao estilo streetwear e proteção mesmo para o corpo. Olha, falando sobre essa nova silhueta das camisas, eu vou explicar para o ouvinte que não entendeu, por exemplo, que até eu não entendi. Brincadeira, entendi sim. Olha, a camisa ela vai ser usada de uma maneira diferente e, na verdade, vai ser produzida de uma maneira diferente. Tem até uma marca que já está lançando uma camisa que eu vou te explicar como é que é. Ela tem só uma manga, a outra, por exemplo, não existe. Ou senão a camisa ela é usada verso. Então você coloca como se a parte de trás estivesse na frente e os botões atrás. Então vai ser uma coisa mais louca, assim, entendeu? A camisa vai ser uma nova releitura dela. Você não vai usar ela tradicional. E aí, a tendência também é essa coisa de você falar o que você está pensando em forma de camiseta, de protesto. Então vamos protestar bastante porque é uma nova maneira de reflexão. E quem quiser acompanhar, eu estou nas redes sociais como Manu Carvalho, no Instagram, então hoje devo estar por lá. Se você quiser saber muitas tendências e dicas de moda, pode seguir que vai gostar, tá bom? Gente, boa semana e daqui a pouco eu volto, né? Falada aí, Manu Carvalho dando todas as letras pra gente dessa 43ª edição do São Paulo Fashion Week. Vamos girando o assunto aqui no Morning Show, vamos falar agora com você, Ellen, eu converso agora, porque você sabe que a República das Bananas não é o Brasil. Não é. Pelo menos para o presidente da Turquia, o Recep Erdogan. Quais os detalhes dessa crise diplomática aí entre os países, né? O país comandado por ele e a Holanda, Ellen? Foi por causa de uma proibição feita pela Holanda. 2 ministros turcos queriam fazer uma espécie de comício, uma fala para turcos que residem na Holanda e foram proibidos. A Holanda disse, não dá por motivos de segurança. E aí o Recep Erdogan acabou criando um mal-estar entre os 2 países. E o Recep Erdogan disse, olha, a Holanda não age como um país membro da União Europeia. A Holanda, nesse momento, age como uma república das bananas. Vale lembrar que tanto a Holanda quanto a Turquia são membros da OTAN, isso cria um mal-estar entre os 2 países, né? Você proibir 2 ministros de falarem, eles iam falar sobre reformas que o Erdogan está tentando fazer na Turquia, falariam e tentariam esclarecer ali como porta-voz do Erdogan para esses moradores turcos que hoje vivem na Turquia. Essa proibição de fala pegou muito mal e por isso gerou esse mal-estar. E gerou esse mal-estar num momento em que a Holanda está bastante delicada, os olhos do mundo estão voltados para lá, porque quarta-feira é eleição na Holanda. Um parênteses, né? Eleição é algo tão dramático aqui pra gente, que sempre ocorre num domingo, uma coisa assim. É numa quarta, não é nem feriado, nada, né? É uma quarta-feira a eleição lá. Quem quiser votar, vota. Quem quiser votar, vota. Quem não quiser, não vota, né? Enfim. Mas é uma eleição delicada no seguinte sentido, porque assim como a gente acompanhou o Brexit ano passado, como a gente vai acompanhar esse ano na França, uma eleição que a disputa está polarizada entre direita e extrema-direita, no caso da Holanda, nós temos sim, uma séria possibilidade de o PVV, que é o Partido da Liberdade, vencer essa eleição de quarta-feira. E o líder do PVV, ele é muitas vezes comparado ao Donald Trump, mas assim, essa comparação ela é até um pouco injusta porque ele é mais radical que o Donald Trump. Ele é uma pessoa que entre as propostas dele está a proibição da circulação do Alcorão dentro da Holanda, né? Ele é assumidamente nacionalista, islamofóbico e tudo mais. Ele pode vencer? Pode. Ele aparece nas pesquisas ali em segundo, mas há uma possibilidade de que vença. No entanto, se isso acontecer, os outros partidos se organizam para juntos fazerem uma aliança, uma coalizão e excluir a sigla PVV. E aí ele não levaria essa eleição. Há ali um sistema, um mecanismo de freios que permite isso. Ainda assim, nos cria um alerta, porque isso significa, o fato de ele estar tão à frente na disputa, significa um crescimento de um discurso radical na Holanda e significa o crescimento de um discurso que também vem defendendo a saída da Holanda da União Europeia.
Diferentemente do que a gente vê, por exemplo, na Grécia, do que a gente vê na própria França e na Inglaterra, na Holanda nós não estamos falando de um país ameaçado, com uma população ameaçada, com os empregos ameaçados por imigrantes. Não estamos falando de um país que sofre de uma grave crise econômica ou algo do gênero. Nós estamos falando de um país onde o discurso radical cresce, um discurso que vem generalizando contra a imigração, mas que não é... esse discurso contra a imigração não é fruto de uma real ameaça, por exemplo, dos imigrantes. E aí isso é algo que nos faz pensar, que nos faz refletir, né? O quanto a globalização acabou refletindo nesse discurso contra a imigração, quanto está levando a toda esse questionamento ali de saída da zona do euro e tudo mais. Então, é um momento de reflexão, sim. Agora, peraí. Você está falando que a Holanda é ameaçada por uma onda homofóbica e... islamofóbica. Isso. Os radicais estão no poder na Turquia. Há uma ameaça na Holanda, agora a Holanda pretende sair tem essa ameaça de sair da União Europeia, pelo menos é a proposta do líder do PVV. A União Europeia está preocupada com a presença da Turquia. A Turquia tem, a pretexto da deflagração de um golpe de Estado, ela está com milhares de presos políticos e eu repito, país que tem preso político é ditadura. Sim, concordo. Então, se algum país está pode ser chamado de república bananeira, é a Turquia, só falta banana. Mas o sistema político deles e a realidade é muito mais grave. É muito mais grave. E eles não têm ajudado em nada os refugiados. Não, a Turquia tem acolhido. A Turquia tem acolhido. Eu, se escolher os dois países para morar, eu conheço os dois, são lindos. Né? Vale a pena dizer. Eu não hesitaria em escolher a Holanda. O único problema agora é que está ameaçando, há um líder ali que está ameaçando não querer te receber. Sim, claro. Esse que é o problema. Claro. É que há ali um líder que está ameaçando não te receber. E é uma crescente... Esse aqui? O líder do PVV. O líder do PVV. Nada, eu sou acusado de ser loiro. O grande problema é justamente esse. Eu jamais vou defender o governo do Erdogan, o Augusto, jamais. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que esse é o problema e é isso que a gente tem que olhar essa semana para a Holanda. Diferentemente de outros países que a gente dizia, bom, tudo bem, a gente entende o Brexit porque as pessoas estão preocupadas que os imigrantes estão tirando emprego. A gente entende que há uma radicalização no discurso na França porque eles têm medo de que imigrantes possam tirar emprego. Não acontece isso na Holanda. Os imigrantes não tiram emprego de ninguém na Holanda. Então, o que está acontecendo é uma radicalização do discurso anti-imigração quando os imigrantes podem ser o Augusto, pode ser qualquer um. Não, e aí você está... Faz sentido. Agora, o então Erdogan isso é um problema. Não tem menor autoridade para criticar ninguém. Ele criticou em função desse episódio específico, né? Muito embora eu também acho que ele é um grande ditador autoritário. Vamos lá, vamos girar o assunto. Agora não sei, tô meio confuso se é sobre esporte, se é sobre o noticiário de polícia, se é sobre empreendedorismo. Vamos lá, Vini, você pode... Empreendedorismo, olha aqui, ó. A contratação do goleiro. Aliás, antes da gente falar isso, você viu que o Augusto tá feliz hoje, né, Bruno? Bruno? Animado, né? Ô, Vini. Eita, tá mal hoje, Ed. É que o Bruno... por causa da cobertura, né? 3-0. Por causa da cobertura no Morumbi, né? Você tá fazendo promoção, né? No Morumbi. Eu acho que o Palmeiras tem que formar um outro time agora para disputar o campeonato italiano simultaneamente. Ela tá feliz da vida. Ocasão, qual o seu comentário sobre essa partida? Você viu que o Dudu foi muito inteligente, né, meu? Eu quase não vi o lance, meu, de tão rápido que ele foi. Ó, Augusto tá feliz. Vamos em frente então, vai lá. O goleiro Bruno foi contratado pelo Boa Esporte, Vini, e deu errado, deu ruim, patrocinador desencanando, saindo fora, não tá mais patrocinando a equipe. Foi ruim essa contratação, hein? Tá dando ruim, né? Porque é o marketing às avessas, né? O Boa Esporte, obviamente, queria chamar a propaganda, que a mídia falasse sobre o clube, só que agora os patrocinadores estão saindo. A Nutrients já rompeu aí o contrato dizendo que é um respeito aos seus consumidores, clientes e a ética da empresa. Acabo de ver aqui que a Magsu, que é uma clínica especializada em ressonâncias magnéticas,
também anunciou a rescisão aí ao seu apoio e patrocínio ao clube. E agora o principal patrocinador, que é o grupo Góes e Silva, que em um primeiro momento disse que apoiava a decisão, que patrocinava o clube e não o jogador e que todos mereciam uma segunda chance, agora está mudando de opinião pela rejeição que teve dos seus consumidores, né? Isso aí traz uma discussão boa também, com relação a uma figura que estava presa, enfim, a justiça liberou. Isso. Né? E essa pessoa, né? Nosso sistema republicano garante que a pessoa tem uma chance de voltar. Agora, toda a imagem negativa que se concentra na figura do goleiro, né? Do goleiro Bruno, obviamente depõe contra qualquer tipo de negócio ou patrocínio que o clube pode vir a ter. Poderia vir a ter. Ele está à espera de um julgamento, né, de um recurso. Provavelmente será condenado. Pois é. Deve voltar para a prisão. Deve voltar para a prisão. Não, o presidente do Boa Esporte até se defende dizendo assim, ó, não fomos nós que libertamos o Bruno. E nisso eu concordo com ele. O principal culpado de toda a história é o ministro Marco Aurélio Mello. Deveria dar um pontapé inicial da estreia, jogo de estreia. Agora, acho caridoso demais com um assassino como este, e que cumpriu apenas 1/3 da pena dele, voltar ao futebol brasileiro num time da segunda divisão do futebol nacional, ganhando um salário que eu não acho que seja um salário pequeno, com a exposição que ele vai ter, no ano que vem podendo estar numa Série A. Não entendi, mas por um time da quarta divisão ganhando um salarinho pequeno, ganhando tudo salário bem. pequeno, perrando, sofrendo. Disso? Toda a diferença. Não, eu acho que é muito difícil ele Bruno trabalhar. Não isso daí. Pois é, mas o aí... que ele merece jogadores? Não, eu acho que ele merece trabalhar, mas um clube que contrata tem que saber que você tá contratando um cara que ninguém gosta, pô. O ônus é maior, no caso. Pois é, então, o dirigente sei deu lá. um tremendo tiro pela culatra. É isso. Ele achou que fosse todo o campo fosse lotar, as arquibancadas fossem lotar para ver o Bruno. Tá dando tudo errado. Eu acho que é meio isso. Que time que quer contratar esse cara, gente? Foi é uma viagem. O Vini começou dizendo, é o anti-marketing. Eu acho que ele tem direito de trabalhar. Uhum. Agora, se ele vai ter dificuldade em achar um emprego porque ele matou uma pessoa, sei lá se ele matou, que daqui a pouco vai sair o veredito, aí a gente pode dizer se ele é ou não assassino. Mas aí, gente, pensa. Então, mas ele já foi condenado, né? Ele foi condenado em primeira instância. Mas ele sempre vai ser. Ele entrou, então, ele foi condenado em primeira instância. Aí ele entrou com recurso em segunda instância, que é isso que a gente tá falando. Aí ele foi, ele tá aí numa liberdade provisória por causa de um erro da justiça, né? Então, nós temos que entender o seguinte, do meu ponto de vista, ele jamais deveria estar solto. Ele está solto por causa de um erro da justiça. Mas no momento que ele está solto, ele precisa trabalhar. E essa é a questão, ele precisa trabalhar. Mas nenhum clube é obrigado a contratar. Nenhum clube é obrigado. Pois Pro é. clube é um prejuízo. Agora ele precisa trabalhar. Como vários jovens goleiros precisam trabalhar também, né? Então, sabe, eu fico pensando... uma chance aí, agora vai o Bruno no lugar deles. É uma coisa... Mas aí é menos justo, porque ele é ex-presidiário, então ele não pode ter um trabalho decente. Tô falando que um time que contrata vai perder patrocinador, é complicada a questão. Você sabe. É complicada a questão, mas ele tem direito de trabalhar e tem direito de ter um trabalho decente. Um clube de futebol contrata um jogador pelo quê? Pela qualidade, não é? Do jogador. Às vezes é também porque traz patrocínio, tem marketing, porque tem uma boa imagem. Não, mas é o contrário do Bruno. Pois é, totalmente o contrário. A mãe da assassinada, ele sequer revelou onde é que está o corpo. Horroroso. Está mais do que provado. O crime é um estagiário. Já foi condenado, vai lembrar isso. Precisaria analisar. Então é o seguinte, a opinião pública também tem o direito de dizer não. Até porque ele não pagou os seus pecados aí como deveria. Não cumpriu toda a pena, ele tá dando tudo isso. Agora, ele tem direito de trabalhar? Tem, pro clube é péssimo pra imagem, eu não acho que... Porque é ex-presidiário, tem que ter um trabalho menor, pior e tudo mais. O erro é da justiça que botou ele solto, né? Edgar, olha só, a fornecedora de material esportivo também do Boa, a Cancha, também marcou uma reunião para essa segunda-feira, ameaça deixar o time. O grupo Anonymous hackeou o site do clube, publicou uma foto de um homem com a máscara de um cachorro e um artigo falso intitulado "E aí, Bruno, já disse onde está o corpo de Elisa?" E lembrando também que o ministro Marco Aurélio Mello rejeitou aí uma ação de recurso da mãe da Elisa,
né, a dona Sônia Fátima de Moura, que buscava reverter essa liberdade. A peça da ação dizia que o Bruno é uma pessoa fria, violenta, dissimulada e que sua personalidade foge dos padrões mínimos da normalidade, além de apresentar risco à vida do neto dela. Só para fazer uma correção aqui, a gente tá dando pau no Marco Aurélio porque foi ele que libertou, mas tem um erro mais grave aí, que é o da Justiça Mineira em primeira instância, tá? Que teve 4 anos para julgar esse recurso e não julgou. Então a Justiça Mineira lá da primeira instância, que teve 4 anos para julgar o recurso e ficou enrolando na Justiça, ficou enrolando lá o recurso, essa a gente tem que cobrar também. Uhum. Vamos fechar o programa hoje falando de Game of Thrones. Como é que seria julgado o goleiro Bruno? Nossa, meu Deus. Mais não batança, tinha julgamento em Game of Thrones, querido. Ali era sangue, Cabeças tripas. rolando. É Piedade isso. não, hein? É assim que eles resolvem lá. E não mata um, não. Às vezes mata 50, 100, 200 no mesmo capítulo. É maravilhoso. Vamos dar detalhes dessa nova 7ª temporada? Então, você sabe que tá tendo aquele festival de música e cultura pop, o South by Southwest, em Austin, nos Estados Unidos. E por lá teve um painel de Game of Thrones. E aí eles divulgaram algumas novidades. A gente já sabia a data de lançamento, 16 de julho, né, desse ano. Agora a gente tem certeza que serão só 7 episódios, diferente das temporadas anteriores que tinham 10 episódios. Eles também disseram que o cantor britânico Ed Sheeran vai fazer uma participação especial em Game of Thrones. E isso deixou todo mundo muito feliz, principalmente a Maisie Williams, que é a Arya, que é a minha personagem preferida de Game of Thrones. E aí eles também deixaram bem claro que a última temporada de Game of Thrones vai ter menos episódios ainda. Apenas 6 episódios. As pessoas ficaram um pouco chateadas, sabe, Ed? Porque a gente, enfim, queria que nunca acabasse. Mas é isso. Foram as novidades, poucas divulgadas, a respeito das próximas temporadas de Game of Thrones. Falado, Paulinho. Olha só, vamos terminar o programa de hoje dando aí os prêmios para os nossos participantes do WhatsApp. Quem leva Faustão hoje? Olha, especialmente aqui para o Alexandre Pereira e para a Yara Jamal do chat do YouTube e também para o Augusto Nunes, que vai comprar uma cobertura no Morumbi. O vencedor de hoje é o Pedrão de Coco de Jaú, meu. Grande Pedrão, valeu, obrigado pelo prestígio, pela audiência. Paulinha aí na nossa hashtag vencedora. Ida Lima ganhou, tá? Por usar a hashtag Estou na Moda, porque também estava esperando o FGTS para pagar dívida. Somos duas! Que maravilha, O Pedrão hein? que não usa coletinho, vocês lembram, né, meu? Ele mandou bem, hein? Tá na moda. Ele usa o que ele quiser, irmão, que fica Exatamente. folgado. A gente fecha o programa de hoje ouvindo aqui um clássico do Velvet Underground com a Nico, né? Participando desse primeiro disco. É o famoso disco da Banana, que ontem completou 50 anos. Então o Morning Show termina o programa com um trechinho de Sunday Morning. Tchau, meus amigos. Até amanhã. Abraço, Augusto. Abraço, Vini. Beijo, Ellen. Beijo, Paulinha. Tchau. Beijo. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.